noite a todos, mais uma vez. Obrigada por me ouvirem. O tema que eu trago tem a ver com a educação. É um tema que eu gosto de estudar e de abordar e preocupa-me as crianças, os jovens, os pais, os professores. No fundo, estamos todos a lutar para o mesmo, para um mundo melhor. O que nós trouxemos hoje aqui, deixa eu ver, assim, nós vamos abordar estes 3 pequenos subtemas. Vamos começar pelos tempos em que vivemos, educar o que é e isto tudo em família, ok? Então, os tempos em que vivemos, nós todos estamos a vivê-lo, estamos a sentir, estamos a perceber. Diz-nos Kardec que a humanidade é um ser coletivo, ao qual se operam as mesmas revoluções, revoluções morais que em cada ser humano. Ou seja, da mesma forma que cada um de nós evolui, as sociedades juntas também caminham. Por vezes podemos percorrer essa evolução em anos, em séculos, mas o que é certo é que neste tempo, nosso terreno, nós vamos evoluindo. Desde a pré-história à história, surgiram várias civilizações. Nós vamos vendo, até pela feição, até pela parte física, pelos costumes, pela cultura, nós vamos evoluindo em todas as épocas. E há aqui um aspecto muito importante: a dimensão espiritual do homem. Nós fomos descobrindo a nós próprios como seres espirituais, e isto já vem há muito tempo. Desde o homem primitivo, quando ele adorava a pedra, porque assim um pedregulho se cai na cabeça, mata, não é? Só o pedregulho tinha que ser Deus. Não é? Desde essa época em que intuitivamente procuravam uma força superior, nessa caminhada de busca por Deus, nós fomos nos descobrindo a nós mesmos como seres espirituais. É muito interessante. E de vidas em vidas, nós fomos evoluindo todas essas capacidades espirituais que nós trazemos. Então passámos do material abstrato, da ignorância ao conhecimento, do instinto ao sentimento. E neste momento, na Terra, estamos a viver as nossas emoções, os nossos sentimentos, já num patamar diferente daquilo que éramos antigamente. Mas, mesmo assim, está muita confusão, não é? Há muita confusão. E ficamos perdidos. Diz-nos Kardec ainda na Gênese que surge uma humanidade mais adulta, sedenta de novos caminhos. E é verdade que há uns anos para cá que se fala de espiritualidade, que há muitos livros à venda, de muita coisa, já se fala de... Há uma busca. No meio disso tudo há uma grande confusão também, porque nós estamos muito habituados ao prato feito, não é? Ou então que o outro diga como é que é. Não é? Então, já de séculos de religiosidade, onde havia alguém que sabia mais, havia alguém que orientava, e ficámos um pouco nisso de pensar que nós não conseguimos, o outro é que sabe. Ora bem, neste momento já estamos todos a despertar, à procura, e isso é muito bom. Kardec diz-nos que é por isso que deixa o círculo infantil e se lança impelida por uma força irresistível em direção a praias desconhecidas. Essa força irresistível tem a ver com a lei do progresso, tem a ver com as leis divinas. As leis divinas são fantásticas. Há um ditado, um provérbio árabe que diz: ninguém detém a madrugada. Não, impossível. As leis divinas são imparáveis, não é? E o funcionamento delas fazem-nos mexer, andar para a frente. Portanto, é uma força irresistível. É como se diz também assim na língua do povo, o que tem que ser tem muita força. Não é? E as coisas acontecem. Não por um milagre, mas porque é por aí que temos que caminhar. E todos nós estamos fadados a sermos muito felizes, o que é muito bom. Ora bem,
O homem de hoje já não se satisfaz com respostas materialistas e nós ficamos um bocadinho escandalizados com a essência do tirar todos os valores. Nós ficamos muito escandalizados com estas situações no mundo, essas guerras, essa situação descontrolada de pessoas a passar fome, depois já há políticos estranhos, há tanta coisa a correr no mundo e isto já incomoda. É muito bom sinal, não é? É bom sinal. Já incomoda. Nós estamos à procura de algo muito mais espiritualizante, ou seja, nós estamos a verticalizar e precisamos disso. Então Kardec afirma que um dos sinais que mostra a entrada dos novos tempos é precisamente a repulsão instintiva que se manifesta contra as ideias materialistas, estando assim o homem acordado de uma apatia religiosa secular. Então, é algo instintivo. Já nos custa ouvir, abrir o Face e dizer que fulana, uma mulher lá nas Arábias, foi condenada a 145 chicotadas e presa mais não sei quantos anos. Quer dizer, isto já é uma coisa má. Ninguém custa ouvir isso. Essa vida material, esse corre-corre que nos atormenta a todos. Queremos soluções. O problema é que nós estamos numa fase, isto de acordar dessa apatia, estamos numa fase em que nós queremos soluções, mas não queremos sair da nossa zona de conforto. E é preciso sair da nossa zona de conforto. É preciso perceber que as soluções estão dentro de nós. Não há nenhum coitadinho na Terra. Não é? Agora, para chegarmos aqui dentro, espera lá, mais vale apontar o dedo ao vizinho porque a coisa fica mais fácil. É como as crianças virem ao centro espírita. É como o centro espírita ter um espaço completamente bem organizado para ter crianças, jovens nas suas idades e tudo isso. É dar importância àquilo que é preciso dar importância. Não é? Porque se nós estamos aqui a comer uma boa sobremesa, porque isto dá-nos uma boa sobremesa, ajuda-nos, como é que nós não damos essa sobremesa aos nossos filhos? Nós temos que pensar nisto. Ora bem, Divaldo diz-nos, Joana de Anjos, no livro A Veneranda, diz-nos que nunca houve tanto amor como hoje. Apesar de tudo, a gente vê a confusão que há no mundo, nunca houve tanto amor na Terra como hoje. Isto é bom. Porquê? Porque estão muitos interessados, há muita gente interessada que as coisas corram bem, mesmo que não se mexam, há um interesse, há uma vontade. Portanto, há algo que já não é igual ao antigamente. Mas, o que é que se passa com a nossa juventude? Nós estamos numa fase em que sabemos que estão a nascer muitos espíritos, já com software um pouco mais evoluído, até porque nós tivemos este boom das tecnologias, o boom de muita coisa, tem a ver com estas vindas de gente com as ideias, em termos científicas, em termos intelectuais, mais avançadas, o que é muito bom. Mas nós precisamos, à mesma, e também com uma moral, outros com uma moral mais avançada e outros, assim, enfim. Ninguém vem com um registro daquilo que é, precisamente para que essa união entre a antiga geração e a nova geração, em termos espirituais, não é? Se combinem e empurramos uns aos outros para a frente. Mas mesmo assim, andamos confusos, porque às vezes há pais que dizem assim: ai, meu filho é muito especial, porque faz isso, tem e tal, e tal, e tal. Isso não faz mal. É especial ou não é especial, eduque. É preciso educar. É preciso, mas educar bem. Ah, mas eu educo, não sei o quê, mas eu faço isto, saltita, não sei o quê. Pronto. Qual é a educação que nós damos aos nossos filhos? Muitas vezes nós transmitimos coisas e eles precisam é de ver exemplos. Então a coisa fica difícil, não é? Quando a gente não é aquilo que diz, fica difícil educar. Porque educar nós temos que sair também da nossa zona de conforto, porque estamos assim habituados há muitos séculos.
Tomar pequeno almoço, almoço, jantar, o filho cresce, casa, tem filho, dá um neto e tal, morre, chegou no fim. E estamos naquilo. E antigamente era a história do... O trabalho era garantido, não é? Trabalhou e tal. Até havia um enxoval que se fazia e tal. Os tempos são outros, já não há nada disto. Neste momento, nós temos que perceber que isso não é mau. Nem ficar com medo do futuro dos nossos filhos. Nós, neste momento, somos obrigados a aprender a viver no aqui e no agora. Porque só no aqui e no agora é que nós nos podemos descobrir. Nós já sabemos a teoria, somos seres espirituais e tal, morremos, vivemos e tal, sabemos isso tudo de cor. Mas na hora da verdade, quando vem o problema, é um Deus que nos acuda, não é? O medo invade. Porquê? Porque não aprendemos a viver no aqui e no agora. Imaginem aqueles miúdos na Tailândia, se não tivessem aprendido a viver no aqui e no agora. Eles tiveram muitos dias ali. E atravessaram aquilo mergulhados a aguentar aquela pedalada de 3 horas debaixo da água. E saíram todos, sem nenhuma mazela psicológica. Certo? E isto foi graças a uma educação que eles têm também, culturalmente, onde cultivam outros valores e que, no fundo, foi uma grande lição para todos nós, aqui na humanidade, deste lado do planeta. Então, Augusto Cury, que é um psicólogo, certamente devem conhecer, neste livro Paz de Grandes Pessoas Fascinantes, diz assim: esperávamos que no século XXI os jovens fossem solidários, empreendedores, amassem a arte de pensar, mas muito vivem alienados, não pensam no futuro, não têm garra, projetos de vida. E a gente vai ver na escola assim. O professor não sei o quê, faz tudo. Mas o que é isto? Mas a mãe vai, mas eu educo o filho, mas eu não sei o quê. Mas olha, ele é mal criado, ele falou assim, ele faz não sei, ele não está interessado, ele não quer fazer nada, ele não sei quantos. E aí a escola é uma seca, e isto é outra seca, e depois ninguém quer nada. Por outro lado, têm interesses engraçados, interessantes, não é? São pessoas não são loucas, mas parece que não se está a aproveitar nada daquilo. E nós queremos que eles sigam assim um caminho direitinho. E não conseguimos. Então há muita confusão. Os professores quase todos já estão a tomar Prozac e isso está tudo cansado, com depressão. É uma tristeza, porque quem que aguenta aquelas criaturas? É terrível. Uma pessoa com 20 alunos numa sala, assim sentados, igual, as salas praticamente mudaram muito pouco, não é? O ensino, a nossa forma de estar tem que mudar. Mas o problema, isto só muda quando cada um de nós por dentro também começar a mudar, ou se dispor a mudar. Porque a gente culpa o sistema. E esquecemos que o sistema é feito por nós, todos. E isso é muito interessante, porque na altura, eu lembro-me, qualquer país, quando tem uma ruptura de qualquer coisa, é uma confusão. Eu lembro-me, na altura da perestroika, na Rússia, eu estava lá, e era uma atrapalhada, ninguém sabia mais o que fazer, parecia que era o caos, parecia que era não sei o quê. E agora, como é que vai? Brezhnev morre. Já nem pensava, quer dizer, eu estava lá no poleiro há tanto tempo, certo? E de repente, o que é que vai acontecer? O que é que não vai acontecer? Era tanta questão, tanto medo, tanta coisa no ar. Mas tudo passa. Não há mal que sempre dure. E o bem na Terra ainda é muito provisório. A gente vai e volta e as coisas vão andando. Aqui, com os nossos jovens, também estamos a viver uma época que nos parece difícil. Mas não é um problema, é um desafio. E isso já é meio caminho andado para a solução. Então as crianças e jovens aprendem a lidar com factos lógicos, mas não sabem lidar com fracassos e falhas. Eles já no terceiro ano ou no quarto ano, eles aprendem muito mais que nós no nosso tempo aprendíamos. Tem muita informação, é o pensamento sempre acelerado, é tanta coisa para cima daquelas cabeças e nós não trabalhamos o ser, não damos tempo à criança de se conhecer, de brincar, de apalpar, de sentir. Temos muitas ideias, mas
está tudo muito atrapalhado umas coisas sobre outras. E os miúdos estão a crescer assim, com essa velocidade, e depois tornam-se de facto miúdos com determinados tipos de problemas, e o pior problema são esses fracassos, porque não sabem lidar. E há uma competição, o meu filho quanto é que teve, o teu filho quanto é que não teve, quer dizer, é uma competição, o ranking, canta aquela coisa, a escola que teve melhor nota, é um ranking, é uma loucura pelo ranking, é uma coisa impressionante, não é? Olha, não tive a matemática, paciência, não é? Depois cresce às tantas até um grande matemático, mas nós estamos numa loucura de números, de valores, que atrapalha qualquer um. Atrapalha qualquer um. Eu conheço uma criança, quando tinha 4 aninhos, estava na creche, e a professora castigou um aluno. Era uma professora, essa professora já estava quase na reforma, portanto ela não tinha grupinho. Estava lá. E já estava cansada, e toda a gente já estava um bocadinho cansada dela, porque também a pessoa não se sentia útil, portanto. E ela queria que tudo andasse sobre rodas. E o chão da cozinha estava assim lavado, e o miúdo foi levar qualquer coisa para a cozinha. E a professora do lado de fora não viu que a senhora funcionária do lado de dentro disse que ele podia entrar. Bom, quando o miúdo saiu de lá, ouviu, e como todo mundo tinha medo daquela professora, ninguém disse nada. E a professora dizendo, já sentado para o canto. Era um banquinho, ele sentou para o canto. Essa outra criança que viu a cena toda, chegou ao pé dela e disse, olha, desculpe, mas a senhora está equivocada. E ela olhou para ela, o que é que foi? É que o meu colega não fez nada daquilo que a senhora pensou que ele tivesse feito. Porque, e ela começou a querer explicar, a professora, tu, calada, no outro canto, aqui nesta casa há regras. E ela disse, pois eu vou cumprir as suas regras, mas eu aviso desde já que eu vou crescer e vou mudá-las todas. E sentou. Quando a mãe chega lá à escola, estava a funcionária já à espera. Houve um problema. Porque para elas era um grande problema por causa daquela professora, né? E lá contou a história. A miúda, quando vê a mãe, diz, mãe, ainda bem que chegaste que eu preciso de resolver isto. Bate à porta, a professora diz para entrar, ela entra e diz, professora, está aqui a minha mãe, assim a senhora vai me deixar acabar de falar. E a professora ouviu, ela explicou direitinho, e a professora disse, bom, então se eu me enganei eu peço desculpas, a senhora está desculpada. Isto não quer dizer que a criança não tenha que ser educada, não tenha que continuar. Tem que ser, mas são desafiantes porque têm olhos, veem, sentem. E nós às vezes, habituados a uma educação autoritária, não damos a chance de sermos nós também felizes. Porque quando se é autoritário, a obediência custa. Nós temos que criar crianças cooperantes. É muito melhor do que crianças obedientes. Muito melhor. Porque quem coopera já está de coração aí aberto. Agora, nós temos que aprender, certo? A fazer esta ponte entre nós e as crianças. Porque de outra maneira fica difícil. A gente já vai falar mais sobre isto. Então, Augusto Cury diz que tornamos máquinas de trabalhar e estamos a transformar as nossas crianças em máquinas de aprender. É muita matéria. É muita matéria. E uma matéria que bom, a gente agora pega num livro de história e ainda estamos lá a estudar as dinastias e tem que decorar. Primeiro dinastia, segunda dinastia. Eu estive a relembrar para poder ajudar uma criança a estudar. Assim, isto lembra-me o meu tempo que eu tive que decorar as dinastias. Já está tudo morto, tudo renascido, enfim, mas nós, o que é certo é que temos que ir ali e pumba, com a criança para decorar. Então arranjávamos, nomes e brincadeiras para poder decorar. E, quer dizer, o que, assim, a história até é muito interessante. Mas a forma, este método, epá, é doentio, não é? Muito doentio. Isto custa qualquer um. Diz-nos ainda que os jovens conhecem cada vez mais o mundo em questão, mas não sabem quase nada sobre o mundo que são, não. E os pais também não. E nós, se não pararmos, porque não basta estudar o espiritismo, nós temos que aplicar aquilo que estamos a estudar em nós. Essa história da reforma íntima. A reforma íntima não basta a gente à noite só pensar no que fez,
Ok, não sei o quê. Não, nós temos que levar as nossas reflexões 24 horas ao dia para mudar, porque senão nós não mudamos os hábitos. Nós temos que nos desacelerar. Vamos dizer assim, a nossa casa tem que ser uma casa de paz. A gente chega à casa, epá, já está tão em cima da hora de jantar, né? Larga a bolsa, larga não sei o quê. Ah, meninos, vamos para a mesa, faz a mesa. Quer ser micro-ondas, não sei o quê, vamos, lavar os dentes. Epá, e é tudo assim, prum. Dorme, cansado. Enfim, daí uns tempos já o divórcio, quer dizer, ninguém aguenta. Certo? Temos que desacelerar. Ou seja, fechamos a nossa porta de casa e vamos pacificar-nos. Calma. Respirar fundo. Respirar é uma coisa de cada vez. Não é? Então nós temos que estar muito atentos. A reforma íntima é estar muito atento àquilo que eu faço 24 horas. Senão a gente não reforma nada. Não reforma, só fica sabendo. Vai reformar na próxima vida, mas bom é nesta. O ser humano é um estranho para si mesmo. A educação tornou-se seca, fria e sem tempero emocional. Isto é muito mau. Os jovens raramente sabem pedir perdão, reconhecer os seus limites, colocar no lugar dos outros. Há pouco tempo uma criança chegou e disse: mãe, hoje tentámos pôr a professora de inglês no seu devido lugar. Eu disse: então como é que foi? Não. É porque, é assim, ela olha com uma cara de má, ela faz não sei o quê, e não sei o quê, nós também ficamos todos com uma cara de má, à espera. E disse: mas a escola não pode ser um combate. Não pode ser um combate, nós temos que gostar uns dos outros. Nós temos que sentir uns aos outros. Mas as pessoas também estão tão estressadas, porque têm que dar a nota, porque têm que dar isto, têm que dar aquilo. Quem é que vai sentir quem? Não é? A falta é rápida. Marca-se logo a falta, para ver se ganha juízo. E a criança que está nem está aí? É um problema essa nossa forma de estar. Porque também nós somos um pouco, não era bem preguiçosa a palavra, está-me a faltar a palavra, mas nós deixamos muito ir na corrente, tranquila, assim, vamos porque achamos que mudar é quando os outros mudarem, a gente também vai mudar, a gente vai fazer. Isto faz parte do nosso próprio processo. Nós temos que apostar em nós. Nós temos que apostar em nós, nós temos que apostar nos nossos filhos. E essa aposta tem a ver com tomarmos medidas conscientes e perceber, não, eu zango muitas vezes. Porquê que eu não tenho mais humor em casa? Porquê que a gente não ri mais? Faz tão bem à saúde. Porquê que ficamos de trombas? Porquê que qualquer coisa a gente já está pronto para dizer não? Quando podemos... Há coisas que é possível negociar, há outras que não. Certo? Mas há coisas que podemos levar um bocadinho para a brincadeira. Há pouco tempo fiz uma pós-graduação em parentalidade e educação positivas e dizia assim a professora: é preciso, às vezes, nós rirmos um pouco, levarmos, então era isso que tu querias. Pronto, aí o miúdo já sabia, bem, é um não, mas é um não diferente, é um não que ninguém está chateado. Olha, isto não dá assim para agora. Então temos que usar o humor um bocadinho mais na nossa casa. Não precisamos ser maus, não precisamos estar zangados. É muito importante isso. E isso só se consegue também a partir do trabalho emocional em nós mesmos. Então temos que acordar para nós, para poder cuidar dos nossos filhos. Então educar, no fundo... Antes eu tinha aí um filme, desapareceu da pen, desapareceu do computador, desapareceu de tudo, mas eu conto o filme, que é um atleta em Espanha, estava numa corrida, numa maratona, e o que ia ganhar, que estava à frente, de repente, na cabeça dele, deu assim uma branca, ele pensou que já tinha passado a meta. Então ele começou tranquilamente a ir. O que ia em segundo lugar percebeu aquela alienação dele e foi e empurrou. Ele chegou primeiro à meta e o outro chegou em segundo. Numa entrevista, o jornalista: mas porquê que você fez aquilo? E ele disse: fiz o quê? Fiz o quê? Então, mas você podia ter ganho? E ele dizia: qual seria o meu mérito? O que é que eu ia dizer à minha mãe? Vejam,
Os valores que aquele rapaz recebeu. Dizer, como é que eu ia dormir à noite? Uma das coisas fundamentais que nós devemos incutir nos nossos filhos é ouvir a consciência. Ouvir a consciência. Quando a criança, e não é apontar, não devemos estar só a apontar, dizer, mas diz-me lá, o que é que se passou contigo? Na minha cabeça, mãe, eu não devia ter ido. Eu não devia ter ido. Mas eles foram. Então, se eles foram, o porteiro não estava a ver, então, bem, eu fui, mas voltei logo. Então, mas e a vozinha na consciência? Porquê que não depois foi apanhada. Não, quando entraram, claro. Eu disse, estás a ver? Isto aqui nunca mente. Nunca mente, que é a voz de Deus em nós, minha filha. Isto tem que funcionar. Ela aprendeu muito bem com aquilo tudo, certo? E numa próxima vez há de ouvir melhor. Então nós temos que estar atentos a isso e nós também ouvir a voz da consciência. Então, neste momento, o homem tem em mãos a maior luta que alguma vez teve. Apesar de, tudo bem, a gente tem que ficar assim estiloso, bonitinho, ir ao ginásio, cuidar do corpo, mas a alma está a precisar de muito ginásio espiritual. Não a habitual luta entre as nações, mas sobretudo a luta contra as suas próprias imperfeições. Esta, neste momento, é isso que nós temos que trabalhar. E encontrará muitas resistências que nada têm a ver com a capacidade do mais forte, mas aquela resistência que nós alimentamos durante muito tempo, que é o orgulho, que é o egoísmo. Não é? Então o rapazinho podia ter passado e ganhava, à custa do seu orgulho, à custa... Estava no seu direito. Correu, ganhou. Estava no seu direito. Assim, de uma forma geral, toda a gente ia dizer, não, senhores, ele fez muito bem. Estava a correr e ganhou. Só que para ele aquilo não lhe dizia nada assim. Não é? Havia outros valores que se levantaram e que ele correspondeu a esses valores. Aquilo deixava-lhe em paz. E é isso que nós temos que fazer com as nossas crianças. Então, o Espiritismo diz-nos que educar é a arte de formar o carácter. Já Platão dizia que a educação é o único valor que se pode levar para o além. E mais, é como a arte de converter a alma para o bem. Bom, educar assim quer dizer que nós também temos que estar a vibrar nesse bem, certo? Augusto Cury diz, educar é realizar a mais bela e complexa arte da inteligência. É ser garimpeiro dos tesouros do coração. Não é? Trabalhar isto aqui dentro. Porque depois tudo o resto vem por acréscimo e vem e cai bem. Não é? No livro dos Espíritos, Kardec pergunta, o espírito dos pais não exerce influência sobre o do filho após o nascimento? E os espíritos exercem muito, pois, como já dissemos, os espíritos devem concorrer para o progresso recíproco. Pois bem, o espírito dos pais tem a missão de desenvolver dos filhos pela educação. Isto é para ele uma tarefa, se nela falhar, será culpado. Então vamos lá ver. Esta palavra, educar, veio do latim ex-educare. Ex significa extrair, tirar, certo? Depois, ao longo dos tempos, ela desapareceu, mas ficou o educar, ok? Então, extrair o quê? Nós temos que conhecer a nossa criança desde o berço. E vamos extraindo, vamos conhecendo. Mas a gente só conhece a criança se estiver presente. E faz falta a mãe e o pai. Não é o pai trabalhar 3 trabalhos e... Não, é reduzir. A presença é a melhor coisa que pode acontecer. Porquê? Porque é na presença que nós nos sentimos, nós vemos. E aquela criança que vem com determinadas tendências, a gente já vai pouco a pouco mimando, dando outro alimento para a sua alma. Porquê? Porque todos nós somos espíritos antigos, que trazemos muita coisa para que, nessa infância, parecemos uns anjinhos, não é? Termos oportunidade de reeducar, de limar, de limpar certas coisas. Então, todas as vezes que pensamos no verbo educar, estamos a pensar em puxar para fora. Agora, como é que é? Somos autoritários, é assim, é assim. A gente não puxou nada, a gente está a puxar o nosso para enfiar no outro. Não é? Nós temos que sentir os nossos filhos, os nossos alunos,
A sala de aula tem que mudar, não pode ser tanto tempo assim sentados uns atrás dos outros. Nós temos que sentir, nós temos que questionar, fazê-los falar, comunicar, ouvir, não é dar palpites logo à primeira. Vamos ver, eles têm ideias. Não é? A pessoa vem pedir, vem desabafar. Ai não, olha, comigo aconteceu isto, já o outro já está a dizer tudo o que aconteceu, que ela ainda não falou. Então nós temos que saber ouvir, às vezes ouvindo, o outro está arrumando as ideias. Não é? Então comunicar é muito importante e nós não temos tempo, porque o professor tem muita matéria para dar. Então o professor vai dando informação, 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 e temos o Dr. Google para dar informação. Como seres humanos a gente pode sentir, precisamos de sentir mais. E ainda no livro dos Espíritos, o homem conserva em suas novas existências os traços de caráter moral de existências anteriores. Sim, isso pode acontecer, até porque as virtudes que nós ganharmos a gente não as perde, não é? Mas também aqueles traços menos bons a gente traz para esta vida para podermos limar. Mas mesmo assim, ao melhorar-se, ele se modifica a sua posição social também, como não é a mesma, num outro contexto, a pessoa tem outra oportunidade de se arrumar, de se melhorar, de aprender. E depois ele diz-nos que isto, o aperfeiçoamento notável, vem a mudar completamente o seu caráter, ou seja, de vidas em vidas nós vamos nos reeducando e vamos melhorando o nosso caráter. Vamos nos aproximando de Deus, que é esse o objetivo também da educação em família. São novas oportunidades, grandes momentos, e no Evangelho diz assim: ó espíritas, compreendei neste momento o grande papel da humanidade. Compreendei que quando gerais um corpo, a alma que se encarna vem do espaço para progredir. Não é? Não são os pais que criam a alma vem do mundo espiritual e nós temos a missão de pais. Às vezes há pessoas que chegam e dizem: ai, disseram-me que eu tenho uma missão para a humanidade. Assim, tem filhos, senhor? Ser pai e mãe é uma grande missão. Nós queremos ser sempre muito extraordinários. E não vemos a parte extraordinária nas pequenas coisas, que são grandes coisas. Porque ser pai ou mãe é ser co-criador com Deus. Estamos a ajudar a um espírito a se melhorar. Isto é uma missão extraordinária. Ser professor é uma das missões mais extraordinárias do mundo. Não é? O professor é o pilar. A família é o pilar da sociedade. Mas o professor que passa quase 24 horas com os alunos, não é verdade? É outro pilar. É muito importante isso. E diz-nos ainda o Evangelho: tomais conhecimento dos vossos deveres e com todo o vosso amor no aproximar essa alma de Deus. É essa a missão que vos está confiada e da qual recebereis a recompensa se a cumprires fielmente. A melhor recompensa é, de facto, nós termos uma família em paz. Conseguirmos, nos momentos mais difíceis, aguentar a barra, estarmos juntos, mesmo nos momentos onde há alguma rebelia, porque cada um tem o seu timing, não é? Nós não nos perdemos, mantemos os valores, agarramos esses valores, deixamos que os valores falem mais alto. Há um dos livrinhos das crianças para 12 anos, que é o do Progresso, em que o pai de repente ficou desempregado. E o pai era uma pessoa que ajudava todo mundo. E o filho, de 12 anos, o pai está desempregado: pai, tu como ajudaste tanta gente, agora é a tua vez, essa gente tem que te ajudar. E o pai disse: mas as coisas não funcionam assim. E eu: mas então não há lei do retorno? Como é que é isso? Quando nós fazemos o bem, nós já estamos a ganhar. Olha, ganhamos paciência, ganhamos compaixão, ganhamos... Agora eu vou pôr em prática isso que eu ganhei. Muita paciência. Mas isto... Então quer dizer, tu ajudaste, até arranjaste emprego e assim, então agora eles não te vão dar de volta? Não, isto é um pensamento errado. Ele diz: e quem que te garante que aquele que recebeu já está pronto para dar? Qual é o ponto de evolução daquele ser? O que é que ele entendeu disso? Ele ficou muito grato. Mas ele não percebe que essa gratidão tem que ser mais abrangente. E o quê? Ele é que vai cobrar? Eu disse: não posso cobrar ninguém. Certo? Isto é um desafio para nós, vivermos em família. E é claro que aquilo depois deu montes de voltas, e é interessante o livro, podem ler. É um livro para 12 anos mais, mas serve para qualquer idade.
Porque são situações reais de vida. Não é? Então o Espiritismo trouxe-nos um roteiro maravilhoso. Trouxe-nos diretrizes apresentadas por Jesus. E Jesus foi um pedagogo maravilhoso. Ele contava histórias. Ele tocava na alma das pessoas. Ele era positivo. A mulher adúltera que estava lá com aqueles homens todos pedras na mão ali, ele não apontou o dedo a ninguém. Ele teve uma postura tão positiva, não é? Ele disse, quem nunca pecou, que atire a primeira pedra. Ou põe a mão na consciência. Ou seja, uma comunicação positiva é aquela que nos faz pensar, refletir e encolher o que temos que encolher ou abrir aquilo que temos que abrir. E ele era fantástico, não é? Porque as pessoas puseram a mão na consciência logo. E depois, quando falou para ela, ai filha, não peques mais. Cuida-te, reflete, aprende com o que te aconteceu. Estamos aqui, estamos juntos, estamos bem. Não é? Não disse, olha, sua senhora de não sei o quê, tarará, parará, não. Todas as histórias de Jesus têm um ensinamento que, se na época a gente não conseguiu perceber, neste momento, com a inteligência que nós temos, já podemos refletir. Essas histórias, nós temos que as entender. Há uma outra história, que é orar com as mãos, para ensinar às crianças que orar não é papagaear, não é? Orar é cumprir o nosso dever com a maior grandeza da alma. O nosso dever, quando nós estamos a cumprir, nós estamos orando com as mãos, nós estamos orando com os olhos, nós estamos orando no sentido, nós estamos sendo gratos a Deus. E isso precisamos de fazer. Então havia um miúdo que era super sensível. Ele adorava a dança. Ele navegava com a música, era uma coisa impressionante. Ele, quando era pequenino, na floresta, ele dançava porque o vento dava-lhe música. As folhas davam música. Ele ia para a floresta dançar. Então ele vivia com uma avó que também já tinha morrido. E a avó entendia aquela criatura. Só que os coleguinhas, naquela época, naquela idade em que são um bocadinho mauzinhos uns para os outros, começaram a achar que ele era muito assim, então começaram a dizer que ele era gay, que ele era isto, que era aquilo, e ele próprio, com a sua própria sexualidade, estava um pouco confuso. Porque ele disse, mas a avó, eu queria conversar com a avó, mas a avó pôs-lhe à vontade, porque era uma conversa, a avó disse, mas tu pensas o quê? Eu sou cota, mas eu posso falar disso, é da tua sensibilidade. Ele nota-se a avó muito preocupada, ele disse, o quê? Que tu és sensível, que tu és maravilhoso, nota-se, mas isso não é mau. Agora, o que é que tu fazes com a tua sensibilidade? Fecha-se, porque os outros acham que só porque ele é sensível assim, ele não era igual aos outros. Ele disse, mas não me apetece namorar. Eu disse, mas também não estás na idade de namorar. Não é obrigatório namorar nesta idade. A gente namora quando o coração bater para isso. Não há problema. Tens 12 anos. E a avó contou-lhe a parábola dos talentos. E quando ele viu a parábola dos talentos, Deus deu, o Senhor da Terra, né, deu um talento a um, 2 a outro e 3 a outro. Aquele que levou um talento não multiplicou, na ausência do Senhor, certo? Os outros todos reproduziram, quando o Senhor voltou, tinha tanta coisa para dar ao Senhor, o Senhor todo contente, e aquele, com medo, enterrou o talento e todo contente para entregar ao dono, ao Senhor, pensando que fez uma grande coisa. Não reproduziu nada. E depois aquilo acabava a dizer, por isso é que vai haver choro e ranger de dentes. Aquele término assim mete medo a qualquer um, mas aquela antigamente falava-se assim. E o miúdo disse, mas o que é que isto quer dizer, o choro e o ranger de dentes? Eu disse, filho, o que é que tu fazes com o teu talento? Não é que Deus vai estar aqui em cima a bater? Todos nós trazemos talentos. Fechar. Não, o talento é para nós podermos evoluir. São conquistas de outros tempos já, se a gente nasce já com talento, são conquistas que temos que servir, fazer crescer mais. E novos talentos haveremos de receber no processo desse crescimento.
Quando ele percebeu aquilo, disse, epá, eu não quero nenhum ranger de dentes. E lá teve a coragem de se inscrever numa escola de dança. A partir daí nunca mais parou, cresceu, evoluiu, ficou um grande bailarino. Enfim, uma coisa maravilhosa de vida, onde a história dos talentos fez-lhe assim, deu-lhe assim um zip cá dentro e lá foi. Por isso que contar histórias é muito importante. É bom os pais contarem a sua própria história aos miúdos. Oh pai, tu fizeste isso? É humanizar a nossa casa. Humanizar o conhecimento. Quando nós estamos a ensinar às crianças a educação espírita, é bom cruzarmos com histórias. Para ficar mais próximo. Senão é mais uma seca de uma aula que temos que decorar. Tem corpo, espírito, não sei o que, consciência, lei divina, lei disto, lei daquilo. Epá, qualquer dia que trabalho de tarde. E fica tudo igual, não é? Não, nós temos que humanizar estes conhecimentos, é muito, muito, muito importante. Um excelente educador não é um ser humano perfeito, mas alguém que tem serenidade para se esvaziar e sensibilidade para aprender. Então os pais têm que perceber que nós temos que estar a aprender. Aprender com os filhos também. É muito importante isso. Aprender com eles, pedir perdão, abraçar, dar oportunidade, nunca desistir. Sobretudo quando... Eu já tive um caso de uma pessoa que chegou até nós a dizer assim, ó, tenho um filho que já foi, um filho adotivo que já foi devolvido antes da sua adoção para aí umas 4 ou 5 vezes. É que se vocês não me ajudarem vai ser devolvido outra vez. Então a senhora sente-se a estudar o Espiritismo, sente-se a estudar isto. Tragam medo, vamos lá ver. Não podemos desistir. Não podemos desistir. Se nós olharmos aquilo como um grande problema e depois todo mundo aponta que ele tem um perfil que é um problema, não sei o que é, as pessoas depois ficam assim porque ninguém está satisfeito com o que tem e depois fica contente com o que o outro não tem, quer dizer, e andamos nisto. E isto é falta de reforma íntima. A gente sabe que tem que fazer reforma íntima, então, quando esses pensamentos menos bons vêm à nossa cabeça, a gente tem que substituir por pensamentos positivos e mudar e dizer, não, espera ali, calma, não vamos estragar isto, eu estou a aprender isto, eu vou pôr em prática. E é que nós temos que pôr mesmo em prática isto. Então, prepare o seu filho para ser, pois o mundo vai preparar para ter, não é? O mundo, a parte material, nos vai dando outras coisas, mas preparar para ser e estar-se bem consigo, com aquilo que é e que tem, é mesmo muito, muito importante. A reforma íntima, o exemplo, a comunicação, perceber que comportamento gera comportamento, é muito importante no nosso dia-a-dia, uns para com os outros. Uns para com os outros, adultos com adultos, com crianças, com jovens, é muito importante mesmo. É muito aborrecido quando o aluno diz assim, mas o professor também faz o mesmo. O outro também faz o mesmo. Estão todos escondidos, pá, porta de fora da escola, atrás do muro, está todo mundo a fumar, vai-se ver, é professor, aluno, o outro, está todo mundo a fumar, cá dentro cigarro mata, viras a esquina, está tudo ali, bumba, bumba, bumba. Isto, comportamento, gera comportamento, fica complicado. Fica muito complicado. E às vezes há mesmo vontade, e gente, vocês não entendem que são seres espirituais, não é? Quer dizer, não dá para abrir a cabeça e pôr as coisas assim, às vezes apetece. Então, educar não é repetir palavras, é criar ideias, é encantar. Nós temos que fazer os nossos filhos ficarem apaixonados pela vida. E aquele jovem adolescente que chega, já está cansado, chega, está naquela fase, com as hormonas todas ali, eu não quero falar e tal, e não sei o quê, uma chatice. E a minha filha, mas não deixa-me mais nada. Não deixa-me. Filha, não deixa-me. E a gente fica ali em cima, porque não sabe, não é que a gente não ama, por amarmos demais, não é desorientamos. Então não é repetir palavras, é criar ideias, é encantar. É dar espaço também. Porque quando nós castigamos várias vezes a mesma coisa, aquilo entra 1000, sai a 3000. Certo? Portanto, essa repetição, essa lenga-lenga não serve. Então nós temos que parar e ver, espera, isto não é impossível, senão Deus não nos dava. Ninguém tem a cruz maior que as costas. Deus não nos dava.
Isto é tudo para nós aprendermos. Então temos que sentir um bocadinho mais de prazer, temos que nos apaixonar pela vida, encantar com a vida. É muito importante isso. E perceber que no mundo das nossas crianças é preciso percebermos também como é que funciona o seu cérebro. A criança com 10 anos, bem, eu queria muito ir com as minhas colegas ao café. Isso, ao café. Mas não, nem sequer costumam ir ao café. Ah, mãe, não é contigo. É eu, sabes, há um rapaz também que vai. Mas vai uma amiga. Eu disse, então, vão ao café? Mas vão consumir o quê? O café tem que se consumir. O que é que vão consumir? Bem, pastilhas elásticas. Mas então, vocês vão sentar na esplanada, pedem pastilhas elásticas e ficam lá, a falar. Não é? Disse, não. Mas é que não tens idade para ir ao café. Não tens idade porquê? Não. Para ir ao café sozinho, não. Com 10 anos, não há café. Aí está tudo certo. É que não há mesmo. Não é? Ah, mas porquê? Não sei o quê. Porque há uma parte do teu cérebro que ainda não cresceu. Mas que parte é essa? Aquela parte que diz que aquilo que te parece que está normal e que é bom, afinal, é um embuste. A sério? A sério. Por isso, porquê é que não te leva a ver filmes de maiores de 18 anos? Porquê é que não vês novela? Ah, porque ela uma vez apanhou uma novela, que é aquele Segundo Sol. E o Segundo Sol passa-se metade da novela numa casa de prostituição. Só que no início da novela parece que é tudo normal viver numa casa de prostituição. Até é bom. Não é que se ganha e tal. E esteve na casa de uma amiga, viu aquilo e nós conversámos. Ah, mãe, mas aquilo não é assim tão mal. Pois, estás a ver. Há essa parte que não te deixa entender certos perigos. Por isso é que as crianças vivem com os pais. Nós vamos crescendo, vamos aprendendo e pouco a pouco vão tendo a liberdade. Ah, é? Ah, mas eu não quero ser assim enganado. Estás a ver porquê que não podes ter Facebook? Ah, mas os meus colegas têm, mas porque mentiram ao Facebook. E desde quando que mentir é bom? Põem que têm 18 anos. Não é? Ah, mas a mãe deixou... Não foi aquela mãe. Não vives com aquela mãe? Não é? E eles entenderam. A pessoa entendeu que falta algum discernimento. E aquilo cai. Vai a ficha e pronto, calma. E não está dado com uma explicação sim, porque é bom dar essa explicação, até porque se não é Facebook é o Instagram, se não é o Instagram é o não sei o quê, e se não é comer pastilhas elásticas na esplanada. Pronto. E o entendimento traz alguma paz em casa. Não é? Porque vamos, não vamos. Porque como é que as crianças vão para a escola com a barriga na mão? O peitinho todo a sair. Quer dizer, isto é roupa para ir para a escola, é roupa para ir para a praia. O quê? Está fora de moda? Nós temos que entender as coisas, não é? Se nós não explicarmos direito, não é castigar, é explicar. Fazer ver. Só que nós, quando falarmos com os nossos filhos, com os nossos alunos, nós temos que mostrar que estamos a ter certeza daquilo que estamos a falar. Porque senão fazem nós gato sapato. Não é? Esticam a corda até desistir. Precisamos de entender isto. Então mas temos que nos encantar a mesma com a vida. Há outras soluções, há outros lugares para nós irmos. Pois é, surge esta nova geração, eis que surge uma nova geração capaz de introduzir novos valores. Portanto, neste mundo onde nós estamos a falar destas dificuldades, temos muitas crianças que essas crianças estão abertas a um progresso moral, porque também têm um senso de justiça maior. Só que se nos apanham também e nós estamos todos despreparados, as coisas depois não se combinam e fica muito confuso. Não é? Então, qualquer criança, seja as pessoas que intitulam mendigo, disto e daquilo, cristão, não interessa, é criança. Está nas nossas mãos, tem que ser educado, tem que crescer.
Mesmo que tenha um espírito mais avançado, aquele cérebrozinho ainda está físico, ainda está a crescer para poder servir àquele espírito. Nós temos que fazer a nossa parte. Sem dúvida que temos que fazer. Mesmo quando nos aparecem crianças assim. So my question to you today is, what do you practice every day? What do you practice? Because what you practice, you will get good at. What do you practice? Do you practice joy in your life? Do you practice peace in your life? Do you practice happiness in your life? Or do you practice a lot of complaining? Because if you complain, you will get very good at it. And you will get so good at it that you will find fault with everything. Even when there's no fault that a layman cannot see, you, being an expert, will see it. What do you practice? Do you practice anger? Because if you practice anger, you will get very good at it. And you will get so good at it that the most trivial you'll think. Trivial thing will make you angry. Like sitting in an airplane and watching the sea across from you somehow looks better than the one you've been given. And that is so unfair of the airlines. What do you practice? Do you practice being worried? Because if you practice being worried, you will get very good at it. And you will get so good at it that everything will worry you, including the buffalo you don't have. So I propose, if this is true that it's a question of practice, then I propose you practice joy. Está interessante, não é? Agora, parece-nos uma criança, a gente não vai educar. Claro que tem que educar, tem que fazer o caminho todo. E nós também temos que aproveitar e crescer junto. Não é? Esse senso de justiça, esse senso de andar. É muito importante. Andar. Nós temos que ver as nossas atitudes, o nosso comportamento. E fazer. E Deus dê-nos o filho que a gente precisa de ter. Certo? Então é crescer junto. Ter essa noção que ninguém é perfeito. Não há pais perfeitos. Mas estamos abertos a crescer. Estamos abertos. E com a dupla responsabilidade de ajudar o outro a crescer. Porque o outro também tem que continuar o seu processo. Então, as melhores maneiras de educar, há muitas. Contar histórias. Dialogar. Fazer questões. Ajudar a criança a questionar. Não é? A criança tem que saber ser crítico também, perceber, inserir lições de vida nas histórias que vamos incutindo, certo? É muito importante isso. Augusto Cury diz assim, o mestre dos mestres, que é Jesus, foi um excelente educador, porque era um contador de parábolas. Cada parábola que ele contou há 2000 anos era uma rica história que abria o leque da inteligência, destruía preconceitos e estimulava o pensamento. E até hoje nos faz pensar, não é? Jesus. É este o livro das parábolas efemérides. O livro tem as parábolas, mas depois tem uma série de brincadeirinhas, jogos ou explicações e coisas que as crianças podem, ao fazer, vão entendendo essas parábolas. Isto é muito importante. Quem faz o Evangelho no lar com os seus filhos também pode usar este livro. Porque assim, a responsabilidade da educação, em primeiro lugar, dos pais. A educação espírita é dos pais. O centro serve para complementar isto, não é? Trazer as crianças a uma aula é muito importante. Mas os pais têm que ensinar os filhos aquilo que lhes faz bem. Não é? E basta ir à net. O site da Federação tem lá as aulas todas, os momentos todos, é só abrir. É este o programa que nós temos. Estes são os 4 livros para 6 anos. São 36 histórias. Dá para 9 meses de aulas, por exemplo, no Centro Espírita. Não
dá para percorrer o 6º ano. Podem contar um dia uma história, outro dia o outro, Portanto, existe um programa no site da FEB, para quem quiser, seja pai ou seja da própria federação, do próprio centro. A coleção de 7 a 8 anos são 12 temas. Esses 12 temas percorrem uma coleção de 7 a 8 anos, de 9 anos mais, que é o 2º ciclo, e o 3º ciclo, que é 12 anos mais. Portanto, o que é Deus, o que é a alma, o que é o corpo, o que é o instinto, o que é a consciência, o que é a dor, o que é a morte, o que é o perdão, o que é a oração, a caridade, o progresso e o amor. Estes temas, neste escalão, são dados à medida destas idades, mas são pequenas histórias de vida também. Por exemplo, o amor. Este livro do amor é interessante, porque fala-nos do Dia da Mãe, mas o Dia da Mãe passado num orfanato. Porque o Dia da Mãe sai na televisão, sai em todo lado. E a criança está no orfanato e que não tem mãe, está à espera de outra mãe, que vai ter ou que não vai ter, ou que vai ficar lá não sei quanto tempo. O que se passa com ela? Será que foi esquecida por Deus? Onde é que está aqui o amor? Okay? Isto é um livro muito interessante. E os outros também são. Depois, os mesmos temas para a coleção de 9 mais, com histórias mais profundas, com histórias também para a idade delas. Aqui os livros praticamente já têm todos os títulos nas capas. Aqui estes 2 foi engano, mas já têm. O Espantalho é o tal livro que eu tinha falado, passado na época nazi, muito interessante, também para as crianças. Bate Coração é o amor, mas para este escalão, por exemplo, a história aqui do amor é mostrar que o amor percorre o tempo, é imortal, não é? E então, uma criança que renasce lá no centro, no coração da África, acaba por, depois de muito sacrifício e de percorrer e tal, estar numa escola no meio da floresta, e é um professor português que faz um intercâmbio de cartas com Portugal numa escola. E vejam bem, uma criança que é cega e que está numa escola em Portugal, a carta dele passa para aquela criança, e aquela criança manda a carta a esse moço. Foi a carta que lhe caiu, porque o professor depois distribuiu assim as cartas. E isso foi um reencontro muito interessante, eles depois reencontram-se no sonho. E há um ensinamento muito giro acerca do amor. Não é? Porque às vezes a gente pensa que somos uns coitados. Ninguém é coitado, ninguém mesmo. Há tudo um porquê. Não é? Se nós tivermos calma, paciência, a vitória chega. A gente quer se acalmar quando as coisas já apertam muito, não é? Então, temos que aprender. E no aqui e no agora não acontece nada de mal. Nada. Todos nós temos problemas, nós estamos aqui sentados, a respirar. Devemos estar gratos a Deus que estamos nesse momento, certo? E enquanto estamos sentados, a respirar, conscientes do momento, nós estamos a ganhar forças para depois, quando levantarmos, enfrentarmos as coisas. Então aqui também é muito interessante, são todas histórias de vidas. A 12 mais são histórias mais profundas, muito mais profundas. Ali tem bullying, da consciência, do corpo, do amor. Aqui está o livro da morte, este casalinho, a Bela e o Vups, que roubavam tudo de mais alguma maneira, mas com as novas tecnologias então conseguiam entrar e tirar. E pensavam eles que não ficavam com impressões digitais. O livro chama-se Impressão Digital. E as impressões digitais que ficavam na alma saíram-lhes muito caro. Então, não foram apanhados pela polícia. Foram apanhados pela consciência. E foi um problema. E isso é bom que as crianças entendam. Porque a polícia não consegue às vezes ver tudo. Não é? Mas nada escapa às leis de Deus. Em construção estão os livros para 15 mais e também para 5 anos. Ok? Estão ainda a ser trabalhados. Depois quando tiverem. Os outros já estão todos, já vendem na Federação. Muito bem. Está aqui o programa, se vocês forem abrir o site, está ali o programa, se clicarem aí no programa de Educação Espírita, tem lá o primeiro ano, segundo ano, terceiro ano, tem os PowerPoints, tem tudo. Tem tudo, podem visitar, ver. Se
tiverem crianças, vai fazer bem. E também depois tem lá uma parte que podem dar a vossa opinião, a vossa crítica para melhorar o processo, etc, etc. Podem me contactar à vontade. Vou deixar estes dados aqui. E para terminar, diz-nos Kardec que unicamente o progresso moral pode assegurar a felicidade dos homens sobre a Terra. Mas o crescer moralmente é fazermos este parto cá dentro. É muito importante, não é? Para termos paz na Terra, para não haver preconceito, para acabarmos com aquilo que nos separa uns dos outros. É preciso realizarmos este progresso moral. A caridade é que salva, diz-nos o Espiritismo. Porquê? Porque a caridade verdadeira é aquela que une corações, é aquela que sente o outro. E quando sentimos o outro e atuamos com verdade, com transparência, com honestidade, nós estamos a mudar a nossa vibração. Se estamos a mudar a nossa vibração para melhor, estamos a salvar. Certo? E não é o Espiritismo que cria a renovação social, é a madureza da humanidade. O Espiritismo traz-nos as ferramentas para nos tornarmos espíritos maduros, mais conscientes, melhores. Precisamos de usar essa ferramenta que é-nos gratuita. E todos os livros, o livro dos Espíritos, todo o trabalho que é feito na Casa Espírita é um trabalho gratuito. Nós precisamos de usufruir melhor destas ferramentas. Então, na Escola da Parentalidade, que eu disse há bocado, ela tem um lema que é pais felizes, crianças felizes. Temos que ser felizes. Nossas crianças vão ser felizes. Precisamos trabalhar isto. É mesmo muito importante esse trabalho. E obrigada pela vossa atenção. Não sei se há alguma questão que queiram pôr. Terminamos por aqui.